E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. É quase inacreditável pensar que a gente pode financiar exatamente o mesmo imóvel com o mesmíssimo prazo e lá no final pagar valores absurdamente diferentes. E olha, isso acontece todo santo dia no mercado imobiliário. Tudo depende exclusivamente daquele momento em que a gente escolhe o sistema de financiamento, bem ali na hora de assinar o contrato. Muita gente embarca nessa jornada meio às cegas, sem sacar a verdadeira mecânica por trás das opções que os bancos oferecem. Então, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, o nosso foco é desvendar de vez essa briga entre o sistema saque e price. Vamos transformar esses dados complexos em algo super acessível e, o mais importante, mostrar como a escolha certa muda completamente o custo do imóvel. Olha só essa frase aqui na tela. Ela ilustra de um jeito brilhante o maior perigo na hora de comprar um imóvel, né? A gente tem uma tendência muito natural de olhar só para o valor daquela primeira parcela, para ver se cabe no orçamento do mês, uma parcela inicial ali baixinha, atrativa, parece um negócio da China à primeira vista. Mas escolher um plano financeiro olhando só para essa vitrine, sem entender de verdade como os juros vão se acumular com o passar dos anos, nossa, isso é uma armadilha clássica. Aquela parcela super amigável de hoje quase sempre esconde uma verdadeira montanha de juros invisíveis lá no longo prazo. A nossa rota de hoje é bem direta. Número 1, o que é amortização. Número 2, sistema saque. Número 3, sistema price. Número 4, a comparação entre eles. E para fechar, número 5, a estratégia open door. Começando pelo número 1, o que é de fato a amortização? Então, o X da questão é o seguinte: amortizar é pura e simplesmente reduzir a dívida original que a gente pegou emprestada. Pensa assim. Toda vez que a gente paga uma parcela, um pedaço desse dinheiro vai para cobrir os juros, que é basicamente o lucro do banco, certo? E a outra parte vai para a amortização, que é o que realmente faz o saldo devedor cair de verdade. E aqui vai a regra de ouro, aquela que é absoluta e inquebrável. Quanto mais rápido a gente reduz esse saldo principal, menos juros vão ser calculados no mês seguinte. Ou seja, derrubar a dívida rápido significa matematicamente que a gente vai perder muito menos dinheiro pagando taxas ao longo das décadas. Seguindo para o número 2, o famoso sistema saque. Na prática, o saque, que significa sistema de amortização constante, já chega atacando a dívida com tudo logo no primeiro dia. E o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que as parcelas começam significativamente mais altas, exigindo muito mais fôlego financeiro logo de cara de quem está comprando. Só que, como o valor que a gente paga para amortizar a dívida é alto e constante, essas parcelas vão encolhendo, mês a mês, ao longo do tempo. Sabe o que acontece? Um pedaço gigante da dívida real é eliminado logo de saída. E como esse saldo devedor cai muito mais rápido, os juros despencam na mesma velocidade. É aquele negócio, um esforço maior no começo que traz uma recompensa gigantesca a longo prazo. Agora vamos para o número 3, o sistema price. Aqui na tabela price, a dinâmica vira completamente de cabeça para baixo. A marca registrada aqui é que as parcelas são fixas, cravadas ali do começo ao fim. A primeira parcela é igualzinha à última. Isso tira um peso enorme do orçamento no começo, o que facilita demais na hora de ter o crédito aprovado e ajuda a fechar as contas do mês. Mas olha, tem um alerta importantíssimo aqui. Nos primeiros anos do sistema price, a redução da dívida anda a passos de tartaruga. A maior parte do que a gente paga naquelas parcelas do início vai quase tudo para o ralo dos juros. O impacto direto dessa conveniência, dessa estabilidade mensal, é um custo final drasticamente superior. A gente acaba pagando muito mais juros lá no longo prazo só para manter aquele conforto de uma parcela que começou mais baixinha e não muda. E chegamos ao número 4, a comparação. Aqui a gente consegue ver direitinho o jogo das compensações. Se a gente olhar para a redução da dívida, o saque é super rápido, enquanto a price vai engatinhando lá no começo. No quesito pagamento inicial, o saque é bem mais exigente e pede um valor alto, a passo que a price pega bem mais leve e pede um valor menor. Mas a linha de chegada entrega o jogo quando o assunto é o total de juros. O saque termina com um custo financeiro muito, muito menor, enquanto a price carrega aquele peso enorme de juros altíssimos. No fim das contas, é exatamente a escolha entre ter um acesso facilitado hoje, no primeiro dia, ou ter velocidade para se livrar da dívida ao longo de 30 anos. E a consequência final dessas escolhas fica visualmente gritante nesse gráfico. A diferença ali no total de juros acumulados não é pouca coisa, não. A gente está falando do valor de um carro zero, às vezes até de um terreno inteiro, dependendo do valor do imóvel. Esse volume colossal de juros extras na price é o custo real daquela parcela fixa e confortável que parecia super inofensiva no início do contrato. Então, de forma totalmente imparcial aqui, qual é o veredito? A escolha ideal vai depender 100% do fluxo de caixa inicial.
O saque é o cenário dos sonhos para quem tem como bancar aquelas parcelas iniciais mais robustas com um único objetivo: economizar massivamente nos juros totais. Por outro lado, o sistema Price tem sim o seu lugar para um perfil bem específico. É ideal para quem estritamente precisa de uma barreira de entrada financeira mais suave. Se uma parcela alta inviabiliza a compra daquele imóvel essencial, a Price está aí para garantir a aprovação, mas cobrando o seu preço no longo prazo. E olha só, aqui estão os erros mais comuns e que causam anos de arrependimento. O primeiro é um clássico: focar unicamente no valor da parcela inicial e cair na ilusão de que, se cabe no bolso hoje, é negócio fechado. Em segundo lugar, ignorar completamente a montanha de juros que vai se acumulando a longo prazo. Terceiro, financiar até o limite absoluto do orçamento, espremendo cada centavo da renda e ficando sem nenhuma margem de segurança. O quarto erro é achar que o contrato é algo passivo, que vai ficar lá sendo pago por 30 anos sem nunca pensar em amortizar nada lá na frente. E por último, escolher um sistema só porque foi recomendado, sem exigir simulações matemáticas para comparar. Partindo agora para o número 5, a estratégia Open Door. Sabe, a grande sacada não está só em escolher entre saque ou price lá no começo. A estratégia matadora para vencer as regras do jogo financeiro exige que a gente seja proativo. Passo 1. Usar qualquer grana excedente, tipo um bônus, um dinheiro extra, para fazer aquelas amortizações antecipadas, direto no valor principal da dívida, e não nas parcelas futuras. Passo 2. Quando a gente dá essa pancada no saldo principal devedor, a gente corta pela raiz os juros compostos que iam ser calculados em cima desse valor nos anos seguintes. E aí vem o passo 3, que é o resultado glorioso. Fazendo isso sempre, a quitação do imóvel acelera de um jeito assustador. Dá para pegar aquele contrato de 30 anos e liquidar em 15 ou até 10 anos. Então, o ponto crucial para levar dessa nossa análise é o seguinte: a alfabetização financeira não é só teoria, ela tem um impacto prático gigantesco. Dominar e entender profundamente a mecânica de um financiamento tem o poder literal de devolver décadas da nossa vida financeira. É um conhecimento que blinda nosso patrimônio. A gente nunca pode deixar que o conforto de uma assinatura rápida substitua a responsabilidade de entender exatamente como o nosso dinheiro e os juros vão funcionar pelas próximas décadas. E para fechar, a gente deixa essa reflexão no ar. Com todos esses dados e mecanismos na mesa, qual caminho faz mais sentido para o planejamento a longo prazo? O que vale mais a pena? Ter aquele alívio imediato de pagar menos agora, aceitando o custo altíssimo lá na frente? Ou fazer aquele esforço maior agora, quitar a dívida muito mais rápido e economizar uma verdadeira fortuna em juros? A resposta para isso é o que define a nossa velocidade em direção à liberdade financeira. Fica o convite para todo mundo aprofundar esse pensamento. Vamos continuar buscando esse conhecimento que transforma o mercado em uma ferramenta a nosso favor. Até a nossa próxima análise.